Olá, olá, minha pequena gafanhota e meu pequeno gafanhoto que está se preparando para o Enem 2023. Estamos de volta com a resolução das questões de física da prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias do Enem 2022, caderno 7, cor azul. Você tem aí na sua tela a questão de número 115, ou nona questão de física da prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias do Enem 2022, caderno 7, cor azul. O contexto aqui é o contexto da termofísica, física térmica, mais especificamente calorimetria, medida do calor. Então vamos à leitura do texto desta questão. A variação da incidência de radiação solar sobre a superfície da Terra resulta em uma variação de temperatura ao longo de um dia, denominada amplitude térmica. Edificações e pavimentações realizadas nas áreas urbanas contribuem para alterar as amplitudes térmicas dessas regiões, em comparação com as regiões que mantêm suas características naturais, com presença de vegetação e água, já que o calor específico do concreto é inferior ao da água. Assim, parte da avaliação do impacto ambiental que a presença de concreto proporciona às áreas urbanas consiste em considerar a substituição da área concretada por um mesmo volume de água e comparar as variações de temperatura devido à absorção da radiação solar nas duas situações, concretada e alagada, desprezando os efeitos da evaporação e considerando que toda a radiação é absorvida. Essa avaliação pode ser realizada com os seguintes dados desta tabela aqui, que tem 3 colunas e 3 linhas, e as duas substâncias em questão, água e concreto. Aqui nós temos a densidade da água, 1000 kg por metro cúbico. Temos a densidade do concreto, 2.500 kg por metro cúbico. Calor específico da água, 4,2 joules grama-grau Celsius. E o calor específico do concreto, 0,8 joules grama-grau Celsius. Comando da questão. A razão entre as variações de temperatura nas áreas concretada e alagada é mais próxima de, repita, a razão entre as variações de temperatura nas áreas concretada e alagada é mais próxima de, ou seja, é mais próxima de um desses 5 valores que se encontram aqui distribuídos nos 5 distratores. Vamos aqui a uma análise mental, a um cálculo mental muito rápido para calcularmos essa razão. Se você pegar a densidade da água e multiplicar pelo seu calor específico, você chega a 4.200. Se você pegar a densidade do concreto e multiplicar pelo seu calor específico, você chega a 2.000. Então, a razão entre a variação de temperatura do concreto e a variação de temperatura da água é 4.200 dividido por 2.000, ou seja, 2,1. Lógico, porque o calor específico do concreto é menor do que o calor específico da água. Por isso que a variação de temperatura do concreto é 2,1 vezes maior que a variação de temperatura da água. Pegou a visão aí, minha pequena gafanhota, meu pequeno gafanhoto? Pegou a visão aí dessa técnica? Pegou a visão? Ok? Cálculo mental simples e rápido. Então, o distrator correto desta questão 115, ou nona questão de física, deste caderno 7, com azul, é a resposta que se encontra aqui no distrator B. A razão é igual a 2,1. Vamos à nossa resolução comentada. De acordo com o texto,
temos que considerar que o volume da área concretada deve ser igual ao volume de água por substituição e que ambos os volumes devem absorver a mesma quantidade de calor sensível por incidência de radiação solar. Leitura e interpretação do texto aqui, ó. Se você observar, aqui na segunda parte do texto, ó, a área concretada deve ser substituída por um mesmo volume de água. E aqui no final, você tem que considerar que toda a radiação é absorvida tanto pelo volume concretado como pelo volume alagado aí. Ok, meu pequeno e minha pequena gafanhota? Portanto, quantidade de calor sensível do concreto é igual à quantidade de calor sensível da água. Bom, sabemos pela calorimetria que a quantidade de calor sensível é produto entre massa, calor específico e variação de temperatura da substância. Isso serve tanto para o concreto como para a água. Só que dos dois lados nós temos massa do concreto e massa da água. Ora, densidade é massa sobre volume, por isso que podemos substituir aqui na terceira linha, lado esquerdo, no lugar da massa do concreto, podemos substituir pelo produto, densidade do concreto vezes o seu volume, multiplicado pelo calor específico do concreto, multiplicado pela variação de temperatura do concreto, que é igual à densidade da água vezes o seu volume, multiplicado pelo calor específico da água, multiplicado pela variação de temperatura da água, porque a gente substitui aqui a massa da água no lado direito por densidade vezes o volume da água. Ora, como os volumes são iguais, segundo leitura e interpretação do texto, podemos simplificar esse V do lado esquerdo com o V do lado direito. Ficamos com densidade do concreto vezes seu calor específico vezes variação de temperatura. Lado direito, densidade da água vezes calor específico da água vezes variação de temperatura. Comando a questão pede a razão entre variação de temperatura do concreto e variação de temperatura da água. É só passar aqui para o lado esquerdo a variação de temperatura da água dividindo a variação de temperatura do concreto. Estamos aqui logo abaixo aqui na quinta linha. Variação de temperatura do concreto dividida pela variação de temperatura da água. Isso vai ser igual a densidade da água vezes o calor específico da água. Esse produto dividido pela densidade do concreto vezes o calor específico do concreto, porque a gente passou densidade do concreto vezes o calor específico, dividindo aqui para o lado direito, dividindo densidade da água vezes o calor específico. Agora, ficamos com variação de temperatura do concreto dividida pela variação de temperatura da água, igual densidade da água, 1000, calor específico da água, 4,2. Densidade do concreto, 2.500. Calor específico do concreto, 0,8. Então, razão entre variação de temperatura do concreto, né? A divisão entre variação de temperatura do concreto pela variação de temperatura da água vai ser igual a esse produto aqui, 1000 vezes 4,2, 4.200. Esse produto aqui, 2.500 vezes 0,8, 2.000. Ora, razão entre variação de temperatura do concreto e variação de temperatura da água, 4.200 dividido por 2.000, 2,1. Resposta correta se encontra no distrator B. Pegou a visão aí, minha pequena gafanhota e meu pequeno gafanhoto, que fará o Enem agora em 2023. Agora eu quero falar com você, minha pequena gafanhota e meu pequeno gafanhoto, do novo ensino médio, viu? O Enem em 2024 será mudado, de acordo com os parâmetros de atualização do novo Exame Nacional do Ensino Médio. Em 2024, esses parâmetros são do MEC. O Enem em 2024 será constituído de 2 instrumentos avaliativos, de 2 provas. Ok? A primeira prova, primeiro dia, abrangerá a formação geral básica do novo ensino médio, tendo como referência a BNCC, de forma interdisciplinar e contextualizada. Minha pequena gafanhota, essa nona questão de física aqui do caderno 7 cor azul, essa questão ela está muito bem contextualizada.
muito bem contextualizada, mas ela traz objetos de conhecimento da termofísica, calorimetria, mas ela poderia trazer objetos de conhecimento da química, da biologia e da própria física, entendeu? Então será assim as questões do Enem em 2024, questões interdisciplinares e contextualizadas, ok? A primeira prova do primeiro dia do Enem 2024 deverá dar maior ênfase à língua portuguesa e matemática. Isso quer dizer que teremos mais questões objetivas de língua portuguesa e de matemática. Na prova do Enem, na primeira prova do Enem, em 2024. As questões discursivas desta primeira prova, incluindo a redação em língua portuguesa, valerá 25% da pontuação final desta primeira prova do primeiro dia do Enem 2024. Pegou a visão aí, minha pequena gafanhoto e meu pequeno gafanhoto? A redação, juntamente com as questões discursivas que a antecede, só valerá 25% da pontuação final desta primeira prova do primeiro dia do Enem em 2024. Estou falando para você, minha pequena gafanhoto, meu pequeno gafanhoto aí do novo ensino médio. E o segundo dia, teremos uma segunda prova, um segundo instrumento que deverá abordar os itinerários formativos e o aprofundamento das competências e habilidades da BNCC. Aqui, minha pequena gafanhoto e meu pequeno gafanhoto que está cursando aí as trilhas de aprofundamento. É super importante que você tenha escolhido a trilha de aprofundamento correta, aquela trilha que está relacionada, intimamente relacionada às áreas do conhecimento do curso superior que você pretende cursar numa Universidade Federal ou Estadual, no Enem, lógico, sendo aprovada e aprovada no Enem 2024. Este segundo instrumento, ou esta segunda prova, será organizada em 4 blocos. A prova do segundo dia, a segunda prova do segundo dia do Enem 2024 será organizada em 4 blocos. Primeiro bloco, linguagens e suas tecnologias, ciências humanas e ciências sociais aplicadas. Segundo bloco, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias. Terceiro bloco, matemática de novo e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Quarto bloco, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Pegou a visão aí, minha pequena gafanhoto e meu pequeno gafanhoto do novo ensino médio que fará o Enem em 2024? Pois é, a prova do segundo dia será formada por esses 4 blocos, será organizada por esses 4 blocos. Cada candidato, cada candidata deverá escolher apenas um dos 4 blocos de questões para responder. Ou seja, você vai escolher aquele bloco que terá aquelas 2 áreas da BNCC intimamente relacionadas ao curso superior que você pretende cursar em uma universidade federal ou estadual em 2024. A pontuação final de cada bloco desse será dividida 50% para as questões objetivas deste bloco da prova do segundo dia que você escolheu, e os outros 50% da pontuação final será para as questões discursivas. Ok, minha pequena gafanhota e meu pequeno gafanhoto? Todas essas informações vocês podem encontrar no site do MEC, procurando lá pelo documento do novo Enem. E essas informações se encontram exatamente neste documento do novo Enem 2024, parâmetros de atualização do novo Enem em 2024 do MEC. Pegou a visão, minha pequena gafanhota e meu pequeno gafanhoto? Muito breve voltarei
com a resolução da 10ª questão de Física da prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias do Enem 2022, caderno 7, cor azul. Até uma próxima oportunidade.